Olá, professores da IBD! Hoje é o meu primeiro vídeo que estou fazendo para vocês que são professores. Quando eu vou dar aula sobre algum tema, primeiro eu oro, leio a Bíblia, leio o texto e depois eu pesquiso na internet dicas de como eu posso deixar essa minha aula mais atrativa para as crianças. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha aula que dei hoje mesmo no domingo. O tema da minha aula foi perdoar. Por quê? E a revista que eu estou usando é essa aqui, da série Conectar, da Plug, e é da editora Cristã Evangélica. Querem saber como que foi? Então, continue assistindo o vídeo. E a lição que eu estou dando hoje, é a lição número 4 da revista. Perdoar por quê? Ela é uma continuação da lição 3. Na lição 3, que realmente eles aprenderam sobre a história do perdão, eles estudaram sobre o livro de Filemon, quando Paulo escreve uma carta para o amigo Filemon, pedindo para que perdoasse o escravo Onésimo que tinha fugido. Então, essa lição anterior, do domingo passado, foi sobre perdão. E na lição 4, a lição continua com esse tema, mas agora com mais atividades, coisas mais práticas. Então, comecei a minha aula, dando boas-vindas. Eu tenho um caderninho que eu gosto de anotar o passo a passo todinho da aula. Geralmente eu gosto de escrever e eu escrevo boas-vindas, oração, louvor. Então, conversei com eles, batemos um papo, falamos sobre amizade, como é importante fazermos amigos. Oramos e cantamos uma música muito legal, que eles gostaram muito, que é a música Por Dentro, Fora, Alto e Baixo, Sempre Sou Feliz, né? Essa música diz: aqui Jesus entrou, meu coração limpou, então por isso nós somos felizes. Cantei com eles e expliquei a música. E aí, então, eu relembrei com eles um pouquinho da história de domingo passado. A própria revista pede pra gente fazer isso. E aí eu relembrei, peguei esses visuais aqui que eu tinha de outra revista e expliquei para eles, que Paulo enviou uma carta para Filemon para pedir pelo escravo, e aí Onésimo para perdoar ele. Aí eu relembrei rapidinho como que foi a história que eles estudaram no domingo passado. Quando a gente terminou essa reflexão bem rapidinha, eu fui e falei para eles como é importante a gente perdoar, porque quando a gente não perdoa, o nosso coração fica pesado, nosso coração fica triste, angústia, a nossa vida fica assim como se tivesse pesado, um peso que a gente carrega. Como é importante a gente perdoar, liberar todos esses sentimentos ruins. E aí, pessoal, para representar isso que eu ensinei para eles sobre o perdão, de deixar o nosso coração mais leve, eu fiz a experiência com eles da água e do ovo, que representa muito bem. A gente coloca o ovo dentro da água e o ovo ele vai afundar, Então representa assim, o ovo vai representar esse coração pesado, de sentimentos ruins que eu falei para ele. Depois, para representar o coração leve, aí a gente coloca sal, eu levei sal para a água, para passá-la, coloquei uma colher assim bem cheiona de sal, misturei aqui no copo com água, a gente mistura. Então, eles puderam ver, depois que o sal fica diluído, eles veem o ovo, flutuando na água, o ovo está leve, E é assim também que nós ficamos, leve, com todos esses sentimentos, de quando a gente guarda mágoa, porque o outro fez alguma coisa com a gente. E quando a gente libera o perdão, todos esses sentimentos ruins vão embora. Depois eu continuei a lição com uma sugestão da própria revista, em que a revista ela dá 4 histórias de faz de conta, com situações que a criança está chateada e não quer perdoar. E a lição coloca versículos, que vai ajudar a criança a entender que ela precisa perdoar. Então,
São figuras assim que a gente mostra para a turma, lê a história de cada uma e aí a gente leva a turma a entender da necessidade de perdão. São realidades que as crianças passam mesmo, né? Algum amiguinho que pegou um brinquedo escondido do outro e depois foi lá e pediu perdão, aí a criança não queria perdoar, ou uma criança que mentiu para outra, depois pediu perdão e a outra não queria perdoar, são situações assim. E para terminar a lição, eu usei a dinâmica da caixa do perdão. Achei aqui na internet, achei muito legal porque ela ensina nessa lição sobre perdoar que nós somos perdoados por Jesus. Então, com essa dinâmica, fica muito visível para eles, né? Sobre nós aprendemos durante a aula toda que devemos perdoar e agora a gente aprende, olhando essa dinâmica também, que Jesus nos perdoa de todo o pecado. E aí eu fiz essa caixinha aqui do perdão, né? Tem que ser uma caixa assim, ó. Pode ser caixa de sapato, eu peguei qualquer caixa que eu tinha aqui, coloquei esse visual aqui na frente, tem que ter um buraquinho. Recortar coração pretos, dá para as crianças e mostrar que esse coração, ele vai representar o nosso pecado. E aí a gente fala que esse coração, ele vai representar o nosso coração que estava sujo do pecado e que a gente precisa diariamente pedir perdão pelos nossos pecados, porque Jesus morreu na cruz, né? Com seu sangue ele nos limpa de todo o pecado e ele pode perdoar os nossos pecados. E aí eu dei o coraçãozinho para as crianças e as crianças colocavam o coraçãozinho aqui e aí ele cai aqui atrás, ó, numa bolsinha que a gente faz, coloquei um EVA e todas as crianças foram colocando. Eu falava assim, ó, aproveita e pensa alguma coisa que você fez, que não deveria fazer, pra gente pedir perdão. E depois a tia vai orar e nós vamos pedir perdão pro nosso Papai do Céu para limpar todo o nosso coração. E aí eu fui passando em mesa por mesa, explicando, falando do pecado, que o nosso coração fica sujo do pecado, que a gente precisa pedir perdão. E cada criança foi colocando, né, o coraçãozinho aqui. E aí quando eles terminaram de colocar o coração, aí eu fui e fiz uma oração com eles, né, uma oração pedindo para que Jesus nos limpa perdoar o nosso pecado. Fiz uma oração com eles, né, a gente pedindo perdão pelos nossos erros. E depois eu falei assim, será que Deus limpou o nosso coração? E sacou da caixa assim, e depois eu mostro para eles. Olha, Deus limpou o nosso coração. E eles adoram essa dinâmica, adoraram a dinâmica. De início eles ficam, nossa, tia, fez uma mágica. Você fez uma mágica, porque aqui tem os coraçõezinhos, né, brancos. E aí eu falei assim, não foi uma mágica, foi um truque, a tia vai explicar. Mas é isso que acontece, realmente Deus limpa o nosso coração, Ele pode perdoar todos os nossos pecados. Se a gente pedir verdadeiramente que Deus nos perdoa, Ele vai limpar o nosso coração. E aí depois eu explico como que eu fiz, né? Que aqui é uma bolsinha, os corações pretos caíram aqui dentro e os coraçõezinhos brancos já estavam aqui na caixa. Muito legal essa dinâmica. Depois eu fiz o jogo do boliche com eles, boliche do perdão. E o boliche eu fiz assim, cada garrafinha tinha um emoji com sentimento de tristeza e a bolinha tinha o emoji sorrindo com a palavra escrito perdão. E com aquela bolinha que representava o perdão, a gente tinha que derrubar todas aquelas tristezas, aqueles sentimentos ruins. Por isso o nome boliche do perdão. Eles brincaram e se divertiram. Em Colossenses 3,13 diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, pessoal, a aula foi essa sobre perdão. Espero que contribua para a aula de vocês também. Um grande abraço, tchau!